Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cecílias. Todos eles são os animais que chamamos de anfíbios. Eles são animais bem interessantes por conta de diversos fatores. Um deles é certamente o ciclo reprodutivo deles, no qual sua fase larval, conhecida como girino, vive na água e, após certo tempo, migra para o ambiente terrestre na forma de sapos, rãs e pererecas, justificando o nome desse grupo, anfi de dupla e bio de vida. Também vale lembrar o seu ato de coachar, isso é, de vocalização, o qual é usado para atrair um parceiro durante a reprodução. Eles também apresentam uma estranha capacidade de respirar pela pele, a qual chamamos de respiração cutânea, que acontece graças a seu tegumento, isso é, sua pele, muito vascularizada. Porém, isso só é possível se essa pele estiver úmida. Perceberam que a necessidade de ter a pele úmida e o fato de seus filhotes serem aquáticos trouxe a necessidade desses animais de viverem em ambientes úmidos, como florestas tropicais e equatoriais, perto de rios e lagos, o que demonstra que esses animais ainda não se adaptaram muito bem ao ambiente terrestre e são relativamente frágeis. Falando nisso, os anfíbios também se destacam por terem sido os primeiros vertebrados a viverem nesse tipo de ambiente, o ambiente terrestre, aparecendo pela primeira vez no período Devoniano com formas similares a lagartos, como o Ichthyostega, se tornando muito comuns no período Carbonífero e no Permiano. Eles também foram de muita importância por originarem os sauropsídeos, isso é, os répteis e as aves, e inclusive os sinapsídeos, os mamíferos e seus ancestrais. Mas tal fato não foi uma boa notícia para os anfíbios, pois muitos deles perderam na competição contra esses animais mais adaptados ao ambiente terrestre, sobrando hoje em dia apenas um grupo deles, os lisanfíbios, que são os amiguinhos que conhecemos hoje. Mas tal extinção não foi um problema, afinal foi apenas a natureza fazendo seu trabalho de selecionar os mais adaptados, segundo a seleção natural de Darwin. Mas, muito recentemente, parece que esse evento está se repetindo, e dessa vez não é totalmente culpa da natureza, como também é culpa do ser humano. Tal problema começou a aparecer diante dos olhos de cientistas no primeiro Congresso Mundial de Herpetologia, na Inglaterra, em 1989, quando cientistas de diversos países apontaram para vários casos de extinção de anfíbios em praticamente o mundo inteiro. Após o encontro, em 1991, inicia-se o Declining Amphibian Populations Task Force, que é uma organização que busca pesquisar o que está causando tal problema e como resolver. Provavelmente, agora vocês estão se perguntando, o que está causando esse problema? A resposta para essa pergunta é muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Um desses problemas é o alto nível de poluição da água, ocasionado pela mineração e exploração do petróleo, o que afeta o desenvolvimento dos embriões nos ovos dos anfíbios, ocasionando o nascimento de anfíbios com deformidades. Outro problema também é o aquecimento global, que prejudica os anfíbios por ressecar a pele deles, dessa maneira tornando a respiração cutânea muito mais difícil de ser realizada. Uma outra razão é a proliferação de um fungo parasita chamado Batrachostridium dendrobastidis, o qual ocasiona em anfíbios uma doença chamada chytridium-micose. Nessa doença ocorre a formação de estruturas ramificadas na pele de anuros chamadas hifas, que são usadas para a reprodução desse fungo. Essas hifas dificultam a passagem de substâncias importantes pela pele do animal, o que resulta em um ataque cardíaco. O fato deles sofrerem com esse patógeno é até considerado estranho entre os cientistas, pois os anuros antigamente eram resistentes a esse fungo. Mas, de acordo com pesquisas, aparentemente eles perderam essa resistência por conta do estresse gerado pela poluição. A derrubada das árvores também é um problema, não apenas por destruir o habitat de pererecas, as quais vivem neles e usam para se reproduzir, como também para os outros anfíbios, os quais, pela falta de sombra, se tornam mais expostos aos raios ultravioletas, por causa resseca a pele deles e também prejudica o desenvolvimento dos embriões, resultando também em deformações. Também vale destacar outros fatores que causam essa extinção, como algumas espécies de plateumintos tremátodas que atacam os ovos desses anfíbios, prejudicando ainda mais no desenvolvimento dos embriões. A poluição sonora é um outro fator, pois ela dificulta a comunicação por vocalização, a qual é essencial para o encontro de casais na hora da reprodução.
E outro fator que muitas pessoas costumam esquecer é o isolamento geográfico de populações por conta da destruição de ambientes. O que isso causa? Esse isolamento geográfico provoca um aumento na probabilidade de indivíduos de parentesco próximo, isso é, com DNA parecido, de cruzarem entre si, o que diminui a variabilidade genética, consequentemente aumentando a chance de populações serem dizimadas por agentes infecciosos, como o fungo já mencionado. Um exemplo disso é este esquema que fizemos no PowerPoint. Nele podemos ver diversos anfíbios em um grupo. Com o cruzamento entre si, ocorre o aumento da variedade genética dessa população. Agora vemos uma situação onde ocorre isolamento geográfico por uma construção humana. Nesse caso, o grupo de anfíbios se torna menor. Desse jeito, ocorrendo cruzamento entre indivíduos de parentesco próximo. Dessa forma, diminuindo a variedade genética, tornando eles mais vulneráveis. A introdução de espécies exóticas por parte dos humanos também apresenta um grande problema para eles, porque muitas delas acabam ganhando dos anfíbios quando competem com eles por algum nicho ecológico, ou simplesmente predam eles, como foi o caso da rana muscosa nos Estados Unidos, que teve sua população muito diminuída porque foram trazidas algumas espécies de peixes para seu habitat, para a pesca recreativa, as quais se alimentam de seus girinos. O mercado negro também é um grande culpado. Muitos anfíbios são mortos quando são capturados para serem vendidos como animais de estimação e também quando são usados ilegalmente para a fabricação de diversos tipos de produtos químicos, como alguns remédios. Certamente existem diversas razões para justificar a preocupação que devemos ter com os anfíbios. A principal delas é o desequilíbrio ecológico causado por essa extinção, pois sem os anfíbios para se alimentarem dos insetos, a tendência é haver um grande aumento na população desses insetos, o que pode prejudicar a gente por atuarem como pragas em plantações e por causarem doenças. Além disso, sem eles, muitos de seus predadores, como cobras e corujas, vão perder parte de seu alimento. Sem os anfíbios, a indústria legal de produtos farmacêuticos também pesquisadores são prejudicados, pois alguns anfíbios são muito usados para a produção de medicamentos para tratamento de doenças, como a perereca pé de pato, que é usada para tratar diabetes. Vale lembrar que essa indústria, ao contrário do mercado negro, não mata uma quantidade grande de anfíbios para o desenvolvimento desses medicamentos, pois, uma vez produzidos, os laboratórios podem produzir esses medicamentos artificialmente. De que forma poderíamos resolver isso então? Muitos pesquisadores buscam listar as espécies de anfíbios de cada região para conseguirem gerenciar melhor a situação, e outros pesquisadores realizam pesquisas sobre os parasitas dos anfíbios e como controlar eles. Mas certamente você aí assistindo o vídeo não fica sem poder fazer nada. Primeiramente, graças à internet, você pode ajudar esses pesquisadores com o mapeamento de anfíbios, enviando fotos e o local de alguma espécie de anfíbio que você encontrou para organizações que ajudam nessa pesquisa, como o iNaturalist. Aliás, já foi até listada uma espécie de anfíbio dessa forma no Brasil. Além disso, devemos não sustentar o mercado negro de anfíbios, comprando anfíbios de estimação e produtos de origem desconhecida. Uma das formas mais simples de evitar não apenas a extinção de anfíbios, como de muitas espécies, é evitando a poluição do ar, do sol, da água, utilizando menos automóveis, por exemplo. Inclusive evitar a poluição sonora em locais muito próximos de onde vivem anfíbios. Também é de alta importância as pessoas ajudarem a investir em projetos de conservação de anfíbios, como o ZSL, e também exigir do governo maior investimento em pesquisas para acelerar a descoberta de uma solução para as pragas que atacam os anfíbios. Essa situação é muito mais grave do que para alguns possa parecer. Dessa vez não temos uma única espécie em perigo, temos todo um grupo de espécies em perigo. Isso por conta de múltiplos fatores causados pelos seres humanos. Mas, pelo que vocês puderam ver, isso ainda não é o fim do mundo. Ainda é possível salvar esses animais se nos dedicarmos. Obrigado por assistirem esse vídeo, até mais.